Nação rubro-negra, chega mais porque o clima hoje é daqueles que mexem com o coração do torcedor. O dia amanheceu quente, cheio de debate, cheio de indignação, mas também cheio daquela chama que nunca apaga quando o assunto é Flamengo. E antes de tudo, é impossível não sentir que esse momento da temporada exige muito mais do que análise fria. Exige união, exige energia, exige aquele espírito que sempre empurra o time nos momentos mais pesados. O Flamengo entrou numa fase decisiva, numa maratona de compromissos que não perdoa desatenção, e tudo o que está rolando ao redor só aumenta a responsabilidade da torcida de se manter firme, de seguir acreditando e de não cair em provocação de quem torce contra. E logo de cara, um assunto que vem movimentando os bastidores. O diretor de observação do Flamengo esteve na Argentina e acompanhou de perto um atacante que vive um ótimo momento no Boca Juniors. A ida não foi à toa. É claro que o clube não vai anunciar nada agora, porque está enfiado até o pescoço na briga pelo Campeonato Brasileiro e numa final de Libertadores, mas o movimento mostra que o planejamento para a próxima temporada já começou. O atleta, jovem, rápido, incisivo, vem sendo monitorado. Jogou recentemente, deixou boa impressão e chamou ainda mais atenção. Mas a verdade é que a cabeça do Flamengo, neste instante, não pode sair do presente. É hora de foco total. E falando em foco, a partida contra o Fluminense reacendeu uma velha discussão. A arbitragem, mais uma vez, interferiu de maneira escancarada. E isso vem num momento em que o Flamengo não pode se dar ao luxo de perder a concentração por causa de fatores externos. A verdade é que o time desperdiçou um primeiro tempo inteiro por pura desatenção. Não foi a primeira vez que isso aconteceu. Se o grupo não entrar mais ligado, essa oscilação pode custar caro. Ontem ficou visível que a parte direita da defesa virou o caminho mais fácil para os adversários explorarem. Um jogador nervoso, outro afobado e pronto, virou a avenida. Já tinha acontecido contra o Sport e se repetiu contra o Fluminense. A diferença é que o adversário, desta vez, era mais qualificado e não perdoou. O primeiro gol sai num chute improvável. Aquela paulada que acerta o ângulo e desmonta qualquer sistema defensivo. Só que o segundo gol foi um festival de falhas. Era lance para afastar sem pensar duas vezes. Bola para longe, reorganiza o sistema e segue o jogo. Mas não, tentaram sair tocando e acabaram entregando de mão beijada. É frustrante ver esse tipo de situação se repetindo. Ainda mais numa fase tão decisiva da temporada. Só que não adianta mais ficar remoendo. O erro está aí. Todo mundo viu, todo mundo sabe. Agora o Flamengo precisa reagir. E quando a gente olha para a tabela, a coisa fica ainda mais apertada. O Flamengo estacionou com 71 pontos e trouxe o Palmeiras para a cola, com 69. E tem mais. O Cruzeiro está chegando, crescendo quieto, vencendo, ganhando moral e podendo encostar ainda mais dependendo do resultado do jogo que tem hoje. E esse detalhe muda completamente a paisagem do campeonato, porque coloca pressão em cima de todo mundo que está na parte de cima da tabela. A disputa virou guerra de nervos. Quem piscar, perde. Só que nada é mais revoltante do que ver o que aconteceu com o Bruno Henrique naquela jogada na área. Foi impossível acreditar que o árbitro de vídeo não fez absolutamente nada. O contato existiu, o chute existiu, o atacante foi atingido. Qualquer pessoa que entende minimamente de futebol viu a irregularidade. E ainda aparece comentarista dizendo que não foi nada, que não teve intenção. Ora, intenção não é critério para ignorar falta quando há toque claro. Todo mundo que comentou o lance
Até quem torce para clubes rivais concordou que era penalidade. Só quem precisava enxergar fingiu que não viu. É nessas horas que o Campeonato Brasileiro se complica. Porque vira uma competição onde alguns erros pesam mais do que deveriam. E para um clube que briga por título, cada detalhe conta. O Flamengo já teve dificuldades em outros jogos por questões semelhantes e isso não pode se repetir justamente na reta final. O time já entra pressionado pela campanha irregular do início do campeonato e pela queda de produção recente. Qualquer interferência externa só piora tudo. E agora, para o próximo duelo, a lista de ausências preocupa. O meio-campo vai ficar desfalcado, com Saul e Pulgar fora. Isso muda completamente o encaixe do sistema. E a tendência é que o treinador tenha que improvisar. Jorginho deve entrar, assim como o garoto Araújo. Uma dupla nova numa partida de alto risco. Além disso, tem a questão do Pedro, que virou um drama. A avaliação de quem estava no Maracanã é de que ele dificilmente terá condição de atuar na final da Libertadores. Não é uma situação definitiva, mas quem acompanha de perto sabe o quanto a recuperação é complicada. A esperança existe, claro, mas o cenário não é dos mais animadores, e tudo isso vai se acumulando numa sequência que não dá folga. O Flamengo tem 4 duelos duros antes de virar a chave para a decisão continental. Um jogo em casa contra o Bragantino, que vive grande momento. Outro fora contra o Atlético, que pode chegar pressionado dependendo da final que disputará. Mais outro em casa diante do Ceará e depois a pedreira contra o Mirassol. Não existe jogo fácil. E o que mais preocupa é que justamente os jogos que antecedem a final podem ser os mais traiçoeiros, porque a cabeça dos jogadores costuma sair do automático. E quando isso acontece, qualquer erro vira uma bola de neve. Agora é o momento de cobrar mais concentração, mais calma, mais responsabilidade. O Flamengo tem elenco para resolver esses jogos. Tem capacidade técnica para se impor, mas precisa entrar focado. Precisa entender que cada minuto conta e que o adversário se aproveita de qualquer brecha. A reta final não perdoa quem vacila. E quando a gente olha para tudo o que está acontecendo ao redor do Flamengo, dá para sentir que esse momento da temporada virou um grande teste emocional, físico e psicológico. O torcedor sente na pele, o elenco sente no campo e qualquer detalhe vira combustível para a discussão. O Flamengo chega nessa reta final com a sensação de que poderia estar mais folgado na tabela, poderia ter evitado tropeços bobos, poderia ter administrado melhor alguns jogos, mas agora não adianta olhar para trás. A única direção possível é para frente. O que passou não dá para mudar. E o que ainda vem pela frente pode definir todo o ano de 2025. São partidas que têm peso de decisão, mesmo que não sejam finais. Cada confronto virou praticamente uma disputa eliminatória, e dentro desse contexto, não dá para ignorar o impacto emocional de um lance como o pênalti em Bruno Henrique. Aquilo mexe com o time, mexe com a torcida, mexe até com quem acompanha de longe. O jogador sofre o contato, vai ao chão, sente a pancada e olha para o árbitro, esperando a marcação óbvia. O árbitro não dá nada. A bola sai. O jogo segue e a sensação de injustiça fica pairando no ar. Depois, quando chega a confirmação de que o árbitro de vídeo sequer chamou o árbitro principal, a indignação cresce ainda mais. E o pior é ver quem tenta justificar o injustificável, como se um chute na perna dentro da área não fosse motivo suficiente para marcar penalidade. Essas situações não só irritam o torcedor, mas também desestabilizam o clima dentro do campo.
O jogador fica mais tenso, sente que precisa resolver tudo sozinho, começa a acelerar decisões que deveriam ser tomadas com calma. E enquanto tudo isso acontece, o elenco vai se modificando por causa das ausências. O setor de meio-campo, que já tinha passado por altos e baixos ao longo da temporada, agora perde peças importantes justamente no momento mais delicado. Sem Pulgar e sem Saul, o treinador precisa ajustar a dinâmica, reorganizar funções e confiar na maturidade de jogadores que talvez não fossem os protagonistas ideais para esse instante. Jorginho deve assumir mais responsabilidade. O garoto Araújo ganha espaço, e a gente sabe que colocar um jovem numa reta final de campeonato com tanta pressão é sempre arriscado. Mas, ao mesmo tempo, é nesses jogos que surgem personagens improváveis, jogadores que crescem quando quase ninguém espera. A ausência de Pedro pesa ainda mais nesse cenário. A lesão mudou completamente os planos e escancarou o tamanho do impacto que ele tem no ataque. Pedro vive um dos melhores momentos da carreira, é decisivo, é frio, é técnico, é alguém que muda jogo em um toque. E agora, com a possibilidade real de que ele não possa atuar na final da Libertadores, tudo vira incerteza. É claro que o departamento médico vai tentar de todas as maneiras acelerar a recuperação, mas quem conhece esse tipo de problema sabe que não adianta forçar além do limite. O torcedor sonha com um milagre, mas também sabe que, caso ele não esteja em campo, o Flamengo vai precisar se reinventar, mudar característica de jogo, buscar outra forma de pressionar o adversário na grande decisão. Mas antes de pensar na final, existem 4 compromissos pesados no caminho. O Bragantino chega ao Maracanã jogando de forma organizada, com intensidade, com uma juventude que incomoda defensivamente e que costuma explorar muito bem as falhas que o Flamengo vem mostrando pelos lados do campo. Contra esse tipo de time, qualquer desatenção vira problema. Depois vem o Atlético. E esse confronto tem um tempero extra. Se o Atlético vencer ou perder a final da Sul-Americana, isso muda completamente o clima. Em um cenário, pode chegar de ressaca e relaxado. No outro, pode vir inflamado, com a torcida cobrando, com pressão interna e com o desejo de atrapalhar o Flamengo de qualquer forma. É jogo duro de todo jeito. Na sequência, tem o Ceará, que luta para encerrar o campeonato fora de qualquer risco e sempre faz jogos pegados quando vem ao Rio. E por fim, o Mirassol, que dentro de casa costuma jogar com intensidade. E se o Flamengo chegar nesse último jogo ainda precisando de pontos, a pressão pode estar gigantesca. Esses 4 compromissos não são apenas obstáculos, são testes de personalidade. E é por isso que a concentração precisa subir de um jeito absurdo. Não existe margem para erros infantis, não existe espaço para iniciar partidas apático. Não existe desculpa para desconexão nos primeiros minutos. E enquanto isso, o clube já vai se movimentando nos bastidores, pensando no próximo ano. A ida do diretor de observação até a Argentina revela muito sobre o planejamento. O Boca Juniors vive um momento de renovação. Alguns jogadores têm chamado a atenção, e entre eles aparece Ezequiel Zabadios, jovem, com 23 anos, com bom desempenho recente, sendo protagonista em jogos importantes e acumulando números interessantes. 3 gols, 2 assistências, participação ativa nas jogadas decisivas. É um atleta que tem porte, tem movimentação, tem agressividade e encaixa bem no tipo de perfil que o Flamengo gosta de observar. Mas, claro, tudo depende do desempenho dele e da avaliação interna.
O clube sabe que anunciar qualquer movimentação agora seria desviar foco e abrir uma discussão desnecessária no meio de uma reta decisiva. E é quase irônico que isso ganhe destaque justamente quando o Flamengo precisa mostrar que consegue equilibrar presente e futuro ao mesmo tempo. Depois de tantos anos disputando títulos, a temporada virou uma maratona em que cada passo precisa ser calculado. A torcida cobra, a direção pensa adiante, o elenco tenta se manter inteiro e a comissão técnica busca soluções rápidas para problemas que surgem toda semana. E quando se imagina que tudo está estabilizado, aparece uma notícia inesperada, um desfalque importante, um erro de arbitragem, uma falha defensiva que não podia acontecer, e tudo volta à tona. O mais curioso é que, apesar da tensão, o Flamengo ainda depende apenas de si. Mesmo com os vacilos, mesmo com a oscilação, mesmo com as dificuldades, o time está ali brigando, ainda no topo, ainda com chance de trazer o título. E, além disso, está na final da competição mais desejada do continente, um palco onde o clube costuma crescer. E isso, por si só, já cria uma expectativa absurda. A nação olha para esse momento e sabe que não dá para desistir, não dá para sentir medo, não dá para cair em provocação de quem torce contra. É agora que o time mais precisa de confiança. Quando o time se perde, é a torcida que lembra quem o Flamengo é. Quando o ambiente pesa, é a torcida que empurra. E tudo isso vai construindo um ambiente que pode marcar a temporada inteira. O elenco precisa entender que não basta jogar bem em alguns trechos do jogo. Tem que ser constante, tem que ser frio, tem que ser inteligente. E se o Flamengo conseguir corrigir as falhas de início de partida, se o time entrar mais atento, se a defesa parar de entregar chances desnecessárias, a disputa pelo título ainda pode virar. O campeonato está completamente aberto, ninguém conseguiu disparar, ninguém está jogando um futebol impecável. Palmeiras oscilou, Cruzeiro cresceu, Flamengo tropeçou, mas nenhum deles é perfeito. A briga vai ser ponto a ponto, decisão a decisão, detalhe a detalhe. Agora, o que resta é foco máximo, porque essa reta final não é só sobre futebol, é sobre pressão, sobre postura, sobre maturidade. E o Flamengo, que já viveu tantos momentos épicos, precisa provar novamente que sabe crescer quando o mundo inteiro parece conspirar contra. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. O ambiente no Ninho do Urubu ganhou um novo ingrediente para alimentar conversas de bastidores e rodas de debate. Um burburinho que começou tímido, mas que, segundo pessoas próximas ao elenco, já circula com força crescente pelos corredores. Agustín Rossi, goleiro argentino do Flamengo e vencedor do Prêmio Alumni como o melhor futebolista de seu país em 2022, teria deixado escapar um comentário enigmático, quase um ultimato, ao saber da possibilidade do clube avançar por outro nome para sua posição. A frase, repetida por diferentes fontes, seria direta: se ele vir para o Flamengo, é porque não precisa de mim. A declaração, embora não confirmada oficialmente, caiu como gasolina em um cenário já inflamado por especulações sobre possíveis reforços. Rossi, que se firmou com atuações consistentes e conquistou o carinho da torcida, estaria incomodado com a movimentação da diretoria. Internamente, há quem diga que o argentino entende a disputa como parte natural do futebol, mas que o interesse por outro atleta, neste momento, poderia soar como um sinal de desconfiança no seu protagonismo. O clima, portanto, teria ficado mais tenso do que o normal.
Funcionários relatam que Rossi manteve a rotina com profissionalismo, mas sua postura nos bastidores estaria mais reservada que o habitual. Nada de atritos explícitos. Apenas aquela sensação de que algo está fora do lugar, típica quando rumores começam a ganhar forma. A direção rubro-negra, por sua vez, evita alimentar qualquer narrativa. Fala-se apenas em fortalecer o elenco, sem direcionar ou negar nomes. Porém, o silêncio institucional costuma ter efeito contrário. Abre ainda mais espaço para interpretações e versões paralelas. Entre torcedores, o debate já está aceso. Alguns veem a possível chegada de um novo goleiro como mera concorrência saudável. Outros enxergam como um gesto desnecessário que pode estremecer a relação com um jogador decisivo. E, enquanto isso, o comentário atribuído a Rossi segue ecoando, despertando dúvidas sobre o que realmente está acontecendo por trás das cortinas. O assunto ganhou vida própria. E como todo bom rumor, promete render mais capítulos. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão raiz. Aqui é Central Rubro Negro. Aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!